Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje seguimos com a parte 2 da obra O Herói Retorna, então assistam até ao final e deixem like para fortalecer a nossa obra, mostrando-nos que Soo-Yoon deixou a delegacia com sua nova mãe. Enquanto passeavam pelo parque, foram repentinamente atacados por um lobisomem. Soo-Yoon percebeu que era 2022, um período em que a taxa de surtos estava constantemente alta, tornando possível a aparição de monstros no meio da cidade. Usando um guarda-chuva como arma, Soo-Yoon corajosamente enfrentou as criaturas. No entanto, sem seus poderes despertos anteriores, ele lutou para igualar a força deles. Enquanto lutava com um lobisomem, outro se lançou sobre ele. Quando parecia sem esperança, a mãe de Sang-Yoon se apressou para protegê-lo. Aproveitando a oportunidade, Soo-Yoon chutou o lobisomem para longe e se aproximou rapidamente da mulher para avaliar a situação. Ele olhou para a mulher desconhecida, que acabará de arriscar a vida por ele, e uma determinação feroz emanava dele. Com um olhar firme, ele perguntou ousadamente às criaturas: "Vocês têm um desejo de morte?" Surpreendentemente, essas poucas palavras fizeram os dois lobisomens recuarem imediatamente, com a ameaça desaparecida. Soo-Yoon usou o bilhete com o endereço de sua carteira para levar sua mãe para casa e descansar. Depois de acomodá-la confortavelmente no sofá, ele olhou para suas próprias mãos. Ele não pôde deixar de questionar por que era tão fraco. Será que eu realmente renasci em um ser tão inútil apenas para repetir meus erros passados? Perdido em pensamentos, Soo-Yoon foi subitamente surpreendido pela aparição de uma porta do abismo e de um sistema de orientação. Uma porta para o abismo se abriu. Este corpo deve ter algum talento como um desperto. Sem hesitar, Soo-Yoon atravessou a porta, sendo saudado por uma voz ressonante que o recebia na torre dos testes. Sobre esta estranha torre, uma vez que alguém é capaz de limpar o primeiro andar, eles ganham as legendas qualificativas para se tornarem os despertos. Eles gradualmente se tornarão mais fortes ao limpar os testes dos andares superiores. Soo-Yoon escolheu o nível mais difícil para conquistar porque, mesmo sendo o mesmo andar, quanto mais alto o nível, mais fortes os inimigos, maior a recompensa. A paisagem mudou rapidamente ao seu redor. Em sua vida passada, ele só podia chegar até o nível 8, mas nesta nova vida, ele queria ser ainda mais forte. Do contrário, seu destino seria o mesmo, derrotado pelo poderoso monstro Fafnir. Graças à sua experiência passada, Soo-Yoon avançou de níveis em um curto período de tempo. Agora, como um desperto de nível 10, a verdadeira batalha começa. Ao sair pela porta do nível 1, Soo-Yoon rapidamente conquistou a posição mais alta no placar entre os recém-despertos, com uma pontuação impressionante de 2.230 pontos, enquanto o segundo lugar nem mesmo havia alcançado 1.000 pontos. Para progredir nos próximos níveis, ele precisava adquirir certos itens. Recorrendo às suas memórias passadas, Soo-Yoon entrou em uma loja onde Veli, uma mercadora de habilidades, o recebeu calorosamente. Tendo encontrado antes, Soo-Yoon viu que a maneira como ela seduzia seus clientes para levá-los à loja impulso não mudou. Mas não funcionou. Ele já havia decidido o que queria comprar. Soo-Yoon afirmou com confiança: "Quero comprar a habilidade de salto e a habilidade de transformação." Veli hesitou e perguntou: "Mas você pode comprar? O salto custa 150 pontos e a transformação custa 1.000 pontos." Soo-Yoon não disse uma palavra e imediatamente alcançou os pontos necessários. Meu Deus do céu! Veli não conseguia conter seu espanto e gritou em descrença, batendo na mesa. Em todos os seus dias de negociação, ela nunca havia encontrado alguém que tivesse marcado mais de 1.000 pontos ainda no nível 1. Estava claro que esse jovem estava fora de si. Soo-Yoon não tinha tempo a perder, então ele não se incomodou em explicar. Depois de conseguir o que queria, ele saiu e sentou-se em um banco para ativar suas novas habilidades e revisar tudo de uma vez. "Com licença? Posso falar com você por apenas um momento?" Uma voz de jovem ecoou no ouvido de Soo-Yoon. Ao se virar, memórias de uma figura familiar chamada Choyak Jr. inundaram sua mente. Choyak Jr. era um gênio entre os despertos no abismo. Mas em um futuro próximo, ele se torna o principal culpado pelo massacre de uma grande guilda. Ele estava seguindo Soo-Yoon desde que Soo-Yoon estava na loja.
Ele se aproximou de Soo-Yun e perguntou se Soo-Yun queria formar um grupo, mas Soo-Yun recusou. Ele já havia alcançado o nível 10 enquanto Hawk Jr. estava apenas no nível 8, então se unir não fazia sentido. Ele preferia jogar sozinho e coletar muitos itens valiosos. O sistema anunciou que o nível 10 do segundo andar havia sido aberto. O contexto era que Soo-Yun escapou com o tesouro do clã Charles, e o furioso clã Charles viria atrás dele para recuperar seu tesouro. O desafio estava lançado. Escapar com o tesouro e sobreviver nesta floresta. Soo-Yun se escondeu no topo de uma árvore alta, enquanto os perseguidores do clã procuravam diligentemente abaixo. Ao refletir sobre as 4 palavras sobreviver nesta floresta, Soo-Yun entendeu que precisava se livrar de tudo na floresta. Ele então ativou rapidamente sua habilidade de aumento de velocidade e começou a atacar os monstros à sua frente. Sendo um jogador experiente, ele derrotou facilmente as criaturas de baixo nível em pouco tempo. Logo, o chefe do segundo andar apareceu. Soo-Yun estava esperando por este momento, e rapidamente saltou no ar, ativou seu aumento de velocidade e desferiu uma série de ataques, derrotando o chefe instantaneamente. Como recompensa por conquistar o segundo andar, Soo-Yun recebeu um valioso colar de herança do clã Charles. Ele pode curar todos os feridos e remover todos os status que afetam o jogador, mas só tem 5 usos restantes. Usando sua habilidade de transformação, Soo-Yun absorveu o poder do Berserker após derrotar o líder do clã Charles. Com sua força atual, parecia que não havia nada que pudesse derrotar Soo-Yun. Sentindo fome, ele decidiu voltar para casa em vez de vagar pelos andares e se esgotar. Assim que Soo-Yun saiu do seu quarto, encontrou uma mesa preparada com uma refeição deliciosamente perfumada. Sua mãe havia preparado tudo para agradecê-lo por salvar sua vida. Sentindo-se emocionado, Soo-Yun saboreou cada mordida da refeição. Mesmo que não fosse seu filho biológico, ele estava determinado a proteger sua mãe com todas as suas forças. Um ano depois, no sábado, 7 de dezembro, com a intenção de fazer uma pausa após um semestre difícil de exames, o plano de conquistar o 10º andar estava prestes a começar, mas ele não sabia quanto tempo duraria, então não havia desculpa melhor do que umas férias para escapar disso. Soo-Yun lembrava que o calabouço verde, que apareceria a qualquer momento durante o ano, era uma pausa em grande escala, e o primeiro incidente em que a humanidade estava ameaçada, e logo depois disso, haveria o incidente de Gyeonggi-do no ano novo. Soo-Yun olhou para o pôr do sol vermelho ardente, apertou os olhos e sussurrou: "Vou mudar isso. Desta vez, vou protegê-lo definitivamente." Soo-Yun aventurou-se sozinho em direção ao 10º andar da Torre dos Testes, onde encontrou um homem idoso parecido com um mendigo. Sabendo que o velho era o porteiro daquele lugar, Soo-Yun doou voluntariamente 5.000 pontos de conquistas para obter informações valiosas sobre o próximo local. Segundo o velho, as informações relacionadas ao 10º andar eram bastante valiosas, e o único conselho que ele poderia oferecer era estar atento ao chefe da aldeia. Soo-Yun assentiu satisfeito, continuando a avançar e selecionando o nível 10 para conquistar. O sistema de orientação apareceu, e, desta vez, o requisito era encontrar o objetivo do teste para superá-lo e não morrer. Pouco depois de entrar no mundo virtual, Soo-Yun teve que resgatar uma criança de um grande lagarto perseguidor. No entanto, algo estranho aconteceu. Quando devolveu a criança à mãe, ela não mostrou gratidão ou acolhimento. Sentindo-se desprezado, Soo-Yun perambulou pela aldeia, notando os olhares desconfiados dos moradores à distância. Embora estivessem extasiados por ver Soo-Yun voltar à aldeia, eles não sabiam o que fazer.